Então, eu vou começar agora, vou falar para você sobre psicoterapias. Vamos começar direto ao ponto. O que é uma psicoterapia? A psicoterapia, ela é, sobretudo, um tipo de tratamento baseado na fala. É uma forma de tratamento psíquico, né, que é bastante antiga, ela já foi exercida desde a antiguidade, de variadas formas, e, claro, foi estruturada principalmente no último século, né? Ganhou esse nome como psicoterapia mesmo, mas esse tipo de abordagem na qual existe um terapeuta que conversa com o seu paciente e aquilo leva a mudanças psíquicas, isso é algo bastante antigo, né? E nesse somatório de técnicas, de aplicações da psicoterapia, existem pelo menos 400 tipos aí, 400 modalidades. Bom, a psicoterapia, ela não é a mesma coisa que uma relação de amizade, que uma relação familiar, porque é um espaço que o paciente tem que é neutro de julgamentos, né, onde ele pode se expressar livremente, sem ter esse medo de ser julgado. Então, isso é algo diferente das relações interpessoais usuais que a pessoa tem na sua vida. Então, como é que a gente pode caracterizar? Sobretudo, é um tratamento... Foi lá para frente. Sobretudo, ela é um tratamento interpessoal, é realizada por um profissional treinado, naturalmente, né? Existe uma técnica para isso, e que esse profissional vai utilizar, então, meios psicológicos para influenciar o paciente, utilizando a comunicação verbal como principal ferramenta de trabalho. Diga-se de passagem, um tratamento colaborativo, onde precisa existir o engajamento do paciente. Se não existe o engajamento, a adesão, a aderência ao tratamento, não tem como realizar uma psicoterapia. Então, é o paciente que traz os temas, é ele que vai mobilizar toda a mudança que acontece na sua vida. O terapeuta, ele ajuda, ele dá um empurrãozinho, assim, né, e vai direcionando o paciente no caminho dos objetivos que foram acordados no início do tratamento. Mas é o paciente, né, que faz o movimento. Então, assim, existem vários elementos comuns, então, às psicoterapias, e a gente poderia, dentro desses inúmeros tipos, falar que todas elas são uma relação de confiança que é emocionalmente carregada. É uma relação que se aprofunda, que se torna bastante, não diria íntima, mas uma relação onde se conhece muito, o terapeuta acaba entrando muito profundamente na vida do paciente, né, entendendo as suas questões psíquicas, né, e isso depende de confiança mútua, inclusive, né, e que essa relação, então, fica cheia de afetos que são depositados nela. E toda terapia, ela acontece, então, dentro de um contexto terapêutico, que é o que a gente chama de setting, e tem uma base teórica, né, que vai fundamentar todas aquelas intervenções. Meu computador está pulando os slides. Bom, existem diversas modalidades como essa psicoterapia pode ser exercida. Então, ela pode ser uma terapia individual, ela pode ser uma terapia familiar, ela pode ser uma terapia de grupo, de casal, ela pode ser com um terapeuta tendo uma postura mais ativa, né, como é, por exemplo, na TCC, que ele vai direcionar, vai dar tarefas para o paciente, ou pode ser uma postura mais analítica, onde se utiliza o divã e o paciente não enxerga o rosto do terapeuta, né, que é dentro da psicanálise. Então, existem
várias formas como essa psicoterapia ela pode acontecer dentro desse setting terapêutico, tá? A gente pode classificar essas terapias baseadas, então, no tempo, pensando, assim, em terapias que são consideradas de curto prazo e de longo prazo. O curto prazo aqui, a gente pode defini-lo como sendo de até um ano, sendo que isso é variável, certo? Mas seria de 6 meses a um ano, uma terapia de curto prazo. Tem as terapias breves, né, que são, em geral, até 6 meses, e terapias ultra breves também, e intervenções também mais pontuais que acontecem, tá? Que tem um tempo ainda menor. Mas, a princípio, tem algumas formas de psicoterapia que já são, a priori, né, consideradas terapias de curto prazo. Então, claro, terapia breve, né, terapia focal, que é de orientação analítica, que é uma variação da terapia psicodinâmica, que é a terapia de orientação analítica, propriamente dita, né? A própria TCC, ela se propõe a ser um tratamento que, em geral, varia de 12 a 16 sessões, então é um tratamento breve a princípio, certo? Existem algumas intervenções de crise dentro da terapia de apoio. A terapia de apoio ela pode ser feita a longo prazo, quando é um tratamento que visa somente ao apoio mesmo, e a gente vai ver depois indicações, mas também tem algumas intervenções de crises que são baseadas no suporte, no apoio, que são intervenções mais rápidas, mais breves. E nas terapias de longo prazo, a psicanálise aqui, ela entra como uma terapia de muito longo prazo, bem além da própria psicoterapia psicodinâmica, que em geral é uma terapia que dura muitos anos. Existem alguns mecanismos de mudança que são descritos na literatura, são estudados, e dentro deles existem os específicos que são relacionados àquela técnica, àquela modalidade, e mecanismos que são não específicos, que são relacionados justamente a esses mecanismos comuns que as psicoterapias têm. Então, daria para dizer que uma boa parte da mudança que acontece numa psicoterapia, ela é em função de mecanismos não específicos. São outras coisas, são até mesmo não verbais, muitas vezes. Então, enumerando alguns mecanismos descritos desses não específicos, todas as psicoterapias, elas proporcionam uma experiência afetiva, onde existe uma quebra das defesas, onde existe a catarse, eventualmente, né, quando o paciente relembra memórias, né, traumáticas, coisas difíceis, né, ele deposita aquele afeto que estava acumulado, que estava contido, né, e de repente ele pode sentir esse afeto na sessão, no ambiente seguro, e aquilo causa alívio para ele, né. Todas as terapias, elas vão proporcionar um aumento das habilidades cognitivas, porque uma terapia acontece para que o paciente possa pensar sobre ele mesmo, sobre o seu comportamento. Então, através dessa reflexão e esse processo cognitivo, ele pode, aos poucos, ir tendo mudanças, então, na sua percepção e que vão implicar em mudanças depois no comportamento, né? A regulação do comportamento também, porque todas elas, quando o paciente ele começa, ele quer buscar alguma mudança. E essa mudança, em geral, envolve pensamento, comportamento, emoção, sentimentos, né? Então, só o fato do paciente estar em psicoterapia, aquilo exerce um certo controle sobre o seu comportamento, né? Ele sabendo que vai ter a sessão daqui a 2 dias, né? E ele está prestes a agir impulsivamente, de forma inconsequente, ele sabendo que tem a terapia, ele já consegue, por ele mesmo, parar e pensar sobre o seu comportamento, né? Então, funciona como uma certa regulação do comportamento, mesmo que de forma bastante indireta, mesmo que não seja algo explícito, mas só o fato de existir uma psicoterapia. E existem mudanças também que são mudanças relacionadas ao grupo, são mudanças sistêmicas, tanto no sentido assim,
do paciente estar fazendo uma terapia de casal, familiar ou grupo, e aí existe uma interação, e os membros desse grupo vão mudando, vão pensando e vão refletindo ao longo do tempo, então, mas também existem as mudanças que acontecem nos grupos de convívio do paciente, porque uma vez que ele passa a perceber a realidade, as suas interações de uma forma diferente, ele passa a agir de forma diferente com outras pessoas, e então a cada ação existe uma reação. Ele age de uma forma diferente lá com seu amigo, esposa, enfim, e o retorno dessa pessoa também pode ser diferente. Então, ele acaba existindo uma mudança nas interações interpessoais, nesses grupos de convívio do paciente, né, e que funcionam como uma consequência indireta, mas bastante desejável na psicoterapia. Então, assim, ó, as terapias, então, baseadas na psicanálise, existem as terapias que são chamadas de orientação analítica. Então, são terapias que têm a psicanálise como ponto de referência, como teoria que fundamenta as intervenções. Então, a primeira delas é a psicanálise propriamente dita, né, que além de ser uma base teórica, é uma modalidade de tratamento, uma forma de atuação, certo? A psicanálise, então, é aquele tratamento que acontece no divã, onde o analista fala muito pouco. As sessões são bastante frequentes, em geral 3 ou 4 vezes por semana, e é um tratamento que dura bastante tempo. Então, é bastante profundo o tratamento, né, provoca mudanças substanciais no sentido de padrões de comportamento, né, quem sabe até de personalidade. Mas é um tratamento que ele demora, então, muito tempo, né? Ele é muito longo e ele acaba se tornando muito oneroso. Então, ele passa a ser limitado em termos de alcance de população. Né? Não é para todo mundo. A psicanálise, na prática, acaba sendo um tratamento para poucos. A pessoa tem que ter tempo disponível e tem que ter a disposição interna suficiente para tolerar todo esse processo de tratamento e tem que ter bastante recurso financeiro para conseguir manter esse tratamento, tá? Então, em função disso mesmo, logo nas primeiras décadas da psicanálise, surgiu, então, a psicoterapia de orientação analítica, que é uma variação na técnica, na qual as sessões tem uma frequência de 1 a 2 vezes por semana. Esse tratamento, ele é face a face, em geral feito nas poltronas, não é no divã, certo? E ele acabou, com essa modificação na técnica original, se tornando muito mais acessível para um público maior. Ele tem objetivos mais definidos que na psicanálise, certo? Mas ainda se utiliza muito da associação livre da atenção flutuante como técnicas de trabalho. Mesmo dentro dessa modalidade de psicoterapia, surge, ainda nas primeiras décadas, quando eu falo isso, eu me refiro ao período a partir de 1920, 1930, 1940, por aí, né, também surgiu a psicoterapia breve, que ela é um tratamento de orientação analítica voltado ao insight, no qual existe um foco aqui bem definido, né? Tem as suas indicações próprias. Então, é um tratamento que se propõe a utilizar essa técnica para mudanças rápidas dentro de um tempo de até 6 meses, ou até 1 ano, mas, em geral, 6 meses é um tempo médio de tratamento de uma terapia breve. Agora, nem todas as pessoas, né, têm indicação, muitos têm contraindicação, me referindo ao público clínico, né, então pessoas com transtornos mentais mais graves e tal, se beneficiam mais de uma terapia de apoio do que essas técnicas voltadas para o insight.
Então, terapia de apoio também é uma variação na técnica, onde se utiliza os princípios teóricos. A compreensão do paciente, dos processos, é a mesma, só que a forma de atuar na prática é diferente, certo? Depois a gente vai ver um pouquinho mais. E outras modalidades que têm a psicanálise como fundamentação, terapias de grupo, de orientação analítica, particularmente as terapias de grupo, elas surgiram no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, 40 e poucos, por causa da realidade, né? Muitos pacientes, muitas pessoas, profissionais da área da saúde adoecendo. Então, ela surge dentro, por exemplo, de grupos de enfermeiros, de médicos, dentro de hospitais, e também com aplicações para a população, para o público clínico, certo? Surgiu de dentro da psicanálise esse tipo de terapia de grupo, como eu estou falando, certo? E também tem aqui, a terapia familiar, né, algumas formas, porque é preciso entender que tem pessoas, psicanalistas, por exemplo, que trabalham com terapia familiar. Mas, em geral, quando a gente fala de terapia familiar, a gente se refere à terapia sistêmica, que utiliza uma base teórica que tem elementos da psicanálise, mas também tem elementos, né, da teoria sistêmica, teoria geral dos sistemas, e outras coisas, tá? E outras teorias também. Mas existem psicanalistas que trabalham dentro de uma perspectiva bastante analítica, sim, né? Então, por isso, entra aqui, tá? Mas não é exclusivo. A terapia de mentalização e a terapia focada na transferência são modalidades da terapia de orientação analítica que são mais contemporâneas. Elas têm esses nomes assim porque elas têm cursos específicos, têm uma formação específica, né? E elas têm alguns guias, algumas diretrizes especiais, assim. Então, a terapia de mentalização, ela tem um foco maior nesse processo da mentalização, que é o mentalizar a mente do outro, né? Procurar entender, ter uma teoria da mente do outro, conseguir pensar, né, sobre o que o outro está pensando, está sentindo. Então, envolve um processo de reforço da empatia. E é uma terapia, assim, ó, ela foi criada como uma simplificação técnica da terapia de orientação analítica, de forma a se tornar mais acessível para os terapeutas, né? Tem uma formação, então, específica, assim. Claro, ela nasceu de dentro, né? O Peter Fonagy aqui, que é o principal expoente, assim, da terapia de mentalização, e ela pode ser ensinada até dentro do contexto de outras psicoterapias, mas ela tem essa fundamentação analítica. E outra também é a terapia focada na transferência, que em geral é utilizada para pacientes com transtornos de personalidade do tipo narcisista, borderline, que também tem algumas diretrizes, né, que orientam mais a execução da técnica, porque a técnica ela é focada na transferência. Ela surge da visão do Otto Kernberg sobre a organização da personalidade. Bom, por que terapia focada na transferência? Porque existe uma diferença fundamental entre a psicanálise e a terapia, ou as terapias, né, englobando todas elas, de orientação analítica. Isso é importante vocês entenderem, certo? Que é algo diferencia muito, assim. A psicanálise, a priori, é focada na transferência. Ela é 3, 4 vezes por semana, tem todos aqueles pilares técnicos. Não é por acaso que ela é feita no divã, por exemplo, né? Ela tem ela é toda pensada do ponto de vista técnico para estimular a transferência, para que o paciente deite no divã e ele imagine, que ele fantasie, que ele regrida nesse setting, de forma a projetar no setting as suas fantasias, projetar o seu mundo interno, e ele vai projetar isso em cima do terapeuta.
Então, a psicanálise estimula a transferência, e é sobre a transferência que são feitas a maior parte das intervenções. Não somente, mas ela tem esse foco na transferência. Por outro lado, as terapias, englobando todas, né, de orientação analítica, elas têm o foco extratransferencial. Porque quando a gente interpreta a transferência, em geral, a gente acaba estimulando ela também. E fazer isso uma vez por semana, né, tem os seus riscos, os seus perigos, assim. Tu não vai ver o paciente um dia depois, 2 dias depois, e ver o que aconteceu. O paciente vai ficar vários dias processando aquela informação, né, e então, a princípio, né, como orientação técnica, essas terapias são extratransferenciais, o que quer dizer que às vezes a gente enxerga, né, a transferência, mas às vezes a gente intervém falando mais das pessoas, do convívio desse indivíduo, do que se referindo diretamente à relação médico-paciente. Então, intervindo menos na transferência, mas utilizando mais esses objetos da vida do indivíduo, no mundo da realidade exterior desse, ou melhor, né, os objetos que estão no mundo interno desse indivíduo, né, a gente vai utilizar mais esses elementos para interpretação, etc. Só que na terapia focada na transferência, são feitas intervenções transferenciais nesse setting de psicoterapia, 2 vezes por semana. Então, uma terapia é uma psicoterapia face a face to face, só que ela é bem analítica, certo? Bom, agora falando então um pouco sobre a teoria da coisa, né? Isso tem o seu momento oportuno para ser explorado, mas só repassando um pouquinho para se ter uma perspectiva da evolução teórica dessa linha de tratamento, tá? Então, a psicanálise, ela começou com Freud, né, que lançou uma teoria, uma metapsicologia, ou seja, um jeito didático de estruturar o conhecimento, né, sobre o consciente e inconsciente, sobre o funcionamento psíquico. Então, ele dizia que a psicanálise, né, é uma teoria, sim, né, ela é também um método de investigação e uma forma de tratamento, uma psicoterapia. Um método de investigação porque envolve toda a questão da entrevista, né, como é que se obtém, assim, a investigação sobre os sintomas do paciente. Bom, 2 modelos importantes ele colocou em momentos distintos, né, na psicanálise, na evolução da psicanálise, né. A primeira tópica de Freud é o modelo topográfico, que é o que surge no início da psicanálise, que entende o funcionamento psíquico em níveis, né, por isso topográfico, como níveis, né, de funcionamento, consciente, pré-consciente, inconsciente. Por definição, o nível inconsciente é aquele que a pessoa não tem acesso, ela não lembra, ela não percebe. Existe o consciente e o pré-consciente. O consciente é aquilo que está na consciência naquele momento, ela está pensando naquilo, né? Ela está consciente naquele momento. E tem o pré-consciente, que é algo que é acessível à consciência, que do pré-consciente a pessoa pode trazer para o consciente, né? Mas esse modelo, ele entende que existe um processo de repressão, onde memórias, instintos, né, desejos inacessíveis, ou melhor, inaceitáveis, inapropriados, inaceitáveis, eles ficam reprimidos da consciência, a pessoa não se dá conta, né, então mantém isso a nível inconsciente. É chamado primeira tópica, porque o primeiro modelo do Freud, propriamente dele, mas não é o primeiro modelo que surge na psicanálise. Em um momento anterior, que é chamado uma fase pré-psicanalítica, né, antes de 1905, ele ainda
em contato com Joseph Breuer, eles tinham uma ideia sobre o funcionamento, particularmente dos sintomas conversivos, né, que na época chamavam de histeria, que é chamado modelo econômico ou modelo energético, que é a ideia de que os traumas, né, eles ficam represados, aquele conteúdo emocional, aquela carga afetiva fica represada, né, como acumulada, e ela não é interligada com outras memórias, então ela fica separada do restante da memória, né, e é algo muito doloroso, e ela acaba achando um jeito, né, esse conteúdo afetivo, ele acaba achando um jeito disfarçado de ter alguma vazão, como uma represa. A analogia é a imagem de uma represa, onde aquela carga pesada fica represada, mas tem um pouco da vazão daquilo, dessa carga, vai sair de forma simbólica ou deslocada para sintomas físicos, né, de maneira que a pessoa acaba também não se dando conta daqueles fenômenos, certo? E o segundo modelo dele é o modelo, então, estrutural, que surge num segundo momento do período psicanalítico, tá? Onde ele pensa o funcionamento psíquico em termos de estruturas mentais. O id, que se refere aos instintos, o ego, que é o centro da personalidade, a instância que decide, certo? E o superego, que seria essa estrutura mental relacionada à moral, à ética e ao ideal do ego. Bom, depois do Freud, houveram algumas vertentes que seguiram rumos um pouco diferentes, certo? Isso vale a leitura, num outro momento, talvez a gente possa conversar sobre o movimento psicanalítico, a história do movimento psicanalítico, passa a fazer sentido algumas coisas, certo? Mas assim, ó, seguindo a linha do Freud, né, é o que a gente chama de psicologia do ego. A Anna Freud, filha dele, seguiu nessa linha e aprofundou o entendimento sobre os mecanismos de defesa, tem até um livro clássico dela, O Ego e os Mecanismos de Defesa, certo? De forma que ela descreveu, explicou melhor, assim, aprofundou sobre os mecanismos de defesa e outras coisas. Mas também tem a Melanie Klein, contemporânea da Anna Freud, que seguiu uma outra linha teórica, né? E isso envolve razões pessoais, assim, uma dissidência entre elas mesmo. Nesse período ali, a psicanálise ela era centrada na Inglaterra, então tudo isso acontecia lá em Londres, assim, né? De um lado, Anna Freud, do outro lado, a Melanie Klein, e de um outro lado, ou melhor, no meio, né, o grupo do meio, que era um grupo que não tomava nem partido por um lado nem pelo outro, que é o grupo do Winnicott e outros. Mas Melanie Klein, ela tem o pensamento dela, né, ele é colocado como teoria das relações do objeto e a escola, então, das relações de objeto. Princípios importantes da teoria dela são as posições, a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, que elas acontecem em fase do desenvolvimento inicial. Primeiro, o bebê, ele tem um funcionamento esquizoparanoide, e depois, conforme vai tendo a aquisição do verbo, da linguagem, né, a habilidade motora, e vai tendo toda uma evolução cognitiva, ele evolui para uma posição depressiva. Só que não é chamado assim como fase do desenvolvimento, ou fase esquizoparanoide, fase depressiva, porque a ideia de posição é que, dependendo do momento que a gente está na vida, dos mecanismos de defesa que a gente tem, a gente pode assumir uma posição ou outra como um movimento pendular. Então, um adulto ele pode regredir a posição esquizoparanoide, é assim o termo, pelo menos, que se utiliza, né? Ou a posição depressiva, tá? Então, num certo momento, esse indivíduo pode funcionar de uma maneira esquizoparanoide. Pensem assim, ó, não sei se vocês já tiveram alguma experiência adversa, tipo ter algum assalto ou alguma situação de perigo assim na vida,
Mas é comum quando a gente sofre algum perigo, uma ameaça real, que a gente fique um tanto quanto esquizoparanoide, né? Depois fica muito atento, fica desconfiado, atravessa a rua quando acha que algo pode acontecer de errado. Às vezes a gente exagera nesse sentido, embora seja um mecanismo adaptativo e de prevenção de perigo, né, ou de esquiva do dano, mas pode ser momentâneo, né? Não estou me referindo aqui a algo do adoecimento, não estou me referindo a transtorno de estresse pós-traumático, mas uma posição esquizoparanoide que a gente fica por um certo tempo, né, e que depois a gente vai voltando ao normal habitualmente. Quando acontece algo triste, algo que nos impacta de uma maneira triste, assim, a gente pode assumir uma posição depressiva. Só que, claro, os transtornos psicóticos, eles funcionam, a pessoa, ela tem um funcionamento no nível esquizoparanoide, de uma forma mais persistente. E, por exemplo, na depressão, a pessoa funciona na posição depressiva por mais tempo. Não como algo, aí a gente não está falando de um mecanismo adaptativo, mas como algo persistente desadaptativo. Um outro ponto que vale a pena mencionar, que é uma contribuição importante dela, é a descrição do mecanismo de defesa da identificação projetiva, que ela é não somente um mecanismo de defesa, mas também uma forma de comunicação humana. A identificação projetiva acontece quando existe uma interação, então, entre sujeito e objeto, né, e esse sujeito, esse self, ele projeta a sua pulsão de morte ou a pulsão de vida no objeto, certo? Né, ele nega, né, ele fica cindido, né, ele nega aqueles sentimentos, pode ser sentimentos amorosos, sexuais, ou sentimentos de agressividade, de raiva, de ódio, projeta no outro, de forma que esse outro, sem se dar conta, acaba agindo conforme essa projeção. Então é mais do que projeção, é uma identificação projetiva, certo? De forma que esse outro ele pode se contra-identificar com esse conteúdo projetado, né, e agir, atuar conforme essa projeção. Então, por exemplo, a pessoa muito comum em pacientes borderline, né, sofreu vários traumas, várias situações de abandono na vida, né, tem um amigo, uma namorada, né, e aí tem um medo do abandono, a fantasia de ser abandonado sempre, né, porque é uma fantasia que fica na cabeça por causa de uma realidade que, em geral, já aconteceu várias vezes. Então, sempre existe o medo do vazio, do abandono, e essa pessoa projeta no outro. Então, ela não quer ser abandonada, né, ela teme isso, só que ela age de forma a causar no outro o desdém, o desprezo, a vontade de se afastar, né, e de repente o namorado, amigo e tal, né, vai evitando essa pessoa e acaba atuando de uma maneira a se afastar desse outro, né, e claro, enquanto isso funciona como mecanismo de defesa, porque quando isso acontece, e se acontece o abandono, logo, o sujeito que projetou essa agressividade toda, né, e essa fantasia do abandono, quando acontece o abandono, ele se torna uma vítima, né? Ele novamente ele encena o papel de vítima. Ele não tem culpa do abandono, porque o grande medo dele é ser culpado também, né? Não só ser abandonado, mas ser culpado pelo abandono. Então, na posição esquizoparanoide, ele atua como vítima. Só que pessoas de funcionamento borderline, elas não ficam somente na posição esquizoparanoide, que é algo psicótico, né? Ela pendula, ela circula pela posição esquizoparanoide e pela posição depressiva. Então, chega uma hora que de vítima, ela se culpa muito pelo abandono, fica muito triste, né, corre atrás do outro de forma desesperada, por exemplo, e às vezes é tão forte essa culpa e o vazio que ela se agride daí, tá? Ela toma consciência do que ela fez,
né, que causou abandono no outro. Bom, o Winnicott surge, então, nesse grupo central, né, que não tomou partido, como eu falei. Uma contribuição importante dele aqui é que, com ele, começa a se mudar um pouco a perspectiva, que veio desde o Freud lá, onde se dava muita ênfase às fantasias inconscientes. Então, aquilo que a pessoa tem, aquela fantasia, né, que tá dentro dela e que tem a ver com a interação com os objetos internos e etc. Tá? O Winnicott vai dizer que nem tudo é fantasia, e ele diz isso justamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde ele trabalhava em hospitais, né, e trabalhava com crianças que ficaram órfãs, né, e tiveram que ficar institucionalizadas. Então, nesse caso, ele coloca que existe uma realidade traumática, uma realidade de um abandono, certo? E quando ele dá a ênfase ao ambiente, aos fatos concretos, ele coloca o conceito de mãe suficientemente boa e enfim, né? E em situações onde não há essa mãe suficientemente boa. Que, no caso, a mãe aqui é a representação sobre a maternagem, sobre o cuidado materno, o amor, o carinho, a nutrição, certo? Porque esse papel materno não precisa ser necessariamente exercido pela própria mãe e também nem sempre exercido pela mulher, tá? Mas é colocado assim, né? Como função materna, função paterna, etc. Mas ele quer dizer o quê? Quando existe uma mãe suficientemente boa, que é uma mãe que tem essas qualidades maternas, existe um processo natural de evolução e de desenvolvimento que vai em direção à maturidade e à saúde mental. Quando o ambiente falta, e aqui a mãe, então, representa o externo ao indivíduo, ou seja, representa o ambiente. Quando esse ambiente falha em fornecer, em dar conta das necessidades desse bebê, dessa criança, né, ele falha, existe um vazio, né, existe uma falta. Então, aí existe uma ruptura nesse desenvolvimento normal, e aí existe um adoecimento que acontece nesse desenvolvimento, certo? Uma das coisas que ele descreve nesse processo é a questão do verdadeiro self e do falso self. Ele descreve isso quando ele diz assim, que tem certas crianças que, com essa falha do ambiente, elas assumem um falso self como uma tentativa dela se moldar às expectativas dos adultos para que ela obtenha a gratificação e obtenha esse cuidado. Nesse sentido, ela cria, então, um self, ela modifica o seu self original e acaba criando meio que um personagem, né, que assume, então, as qualidades que ela percebe que são desejadas por esses adultos que são os cuidadores, pode ser os pais ou outros cuidadores, certo? Isso é um assunto profundo que vale uma discussão para um outro momento, tá? Porque eu não quero que fique a ideia de que existe uma falsidade aí, né? Mas são termos, o verdadeiro self, falso self. A questão é que porque todos nós temos um certo falso self, todos nós temos uma máscara social que a gente utiliza para se relacionar. Mas a questão que ele coloca, problemática, é o falso self cindido. É a pessoa que ela vive somente aquele falso self, de forma que chega num adulto que vive um personagem, ele não sabe, ele é parte da vida dele, né? E não deixa de ser a vida dele, mas tem algo verdadeiro, algo que está dentro dele que ficou esquecido, que é um desconhecido dele próprio, certo? Que é ele, em sua natureza, e que às vezes vai contra as construções que foram feitas ao longo do tempo, tá?
Às vezes, por exemplo, aquele adulto que queria ser artista e acaba se tornando médico, né, ou advogado, engenheiro, por causa de uma pressão dos pais ou dos cuidadores, né, e ele aniquila, né, ou pelo menos deixa adormecido algumas qualidades ou coisas verdadeiras que ele tem dentro dele. Então, ele não vive de uma forma plena. Ele se sente falso, ele se sente um personagem distante dele mesmo. Mas outra pessoa, o Heinz Kohut, né, que vem então da escola chamada Psicologia do Self, né, mais adiante, e tem a escola bioniana também, que é do Bion, né, aí falando de pessoas que, a partir dos anos 60, e tem vários outros também, psicanalistas mais contemporâneos com importantes contribuições. Aqui eu só queria pontuar que nessa linha, como eu tinha falado, que o Winnicott, né, o Winnicott e outras pessoas do grupo, tipo o Balint ali, que eu falei, né, que, aliás, eu não falei, mas que estava junto com o Winnicott, né, que tem o conceito de falha básica, que é essa, então, a falta, né, que acontece no ambiente. O Heinz Kohut vai nesse sentido, ao falar que existem situações na clínica onde prevalece muito mais o déficit e não o conflito. Então, quando a gente fala isso, e eu estou trazendo isso aqui para mostrar que nem tudo é Freud. Freud, né, ele lançou os pilares, assim, teve muitos insights, mas não se aplica a todos os pacientes, né, em psicoterapia. A teoria dele se aplica muito mais para pacientes com funcionamento mais neurótico, mas pacientes de nível borderline, narcisista e tal, embora, claro, que existem contribuições importantes, mas existem outras maneiras de se olhar para esses casos, quando a gente consegue perceber que muitos desses pacientes, eles têm uma falta, ao invés de um conflito de ego, superego, por exemplo, né, é uma falta, né, ele não tem um mundo interno completo ainda. Para ter conflito, precisa ter mundo interno. Então, existem vazios nesse mundo interno, né? E isso é muito patológico, certo? Acaba estando relacionado a transtornos de personalidade e tal. Então, essa perspectiva ajuda a gente a entender, né, as duas formas. Existe uma dualidade, então, por um lado, o déficit, por outro lado, o conflito, tá? Sendo que o déficit também pode ser entendido como trauma, porque a falta é traumática, a negligência, o abuso emocional, né, a falta que houve dos pais, porque houve falta, ou por uma falta simbólica de, por exemplo, a mãe morta, que é um conceito do André Green, se não me falha a memória, né, que é uma mãe, por exemplo, que pode estar passando por uma depressão crônica grave, que ela não olha para o seu filho, ela não consegue ter empatia, não consegue perceber as necessidades do filho. Ela está ali, mas é como se ela tivesse morta, né? Então existe uma falha empática. Isso acaba, do ponto de vista da criança, acaba funcionando como negligência, ou, né? E às vezes, por exemplo, uma mãe bipolar, não só mãe, pai, né? Uma família muito conflituada, muito disfuncional, né? Essas faltas, então, elas acabam acontecendo de uma maneira muito traumática, ou por pessoas que estão ali, por pais, né, que não dão conta, uma família que não dá conta do desenvolvimento dessa criança, ou porque não existe mesmo, porque morreram os pais, ou porque, né, enfim, coisas aconteceram na vida dessa criança que houve o trauma. Então, essas faltas são traumáticas. Desse ponto de vista, então, a gente pode entender as patologias, como eu já falei isso em outros momentos, né, como patologias que são de conflito e patologias que são traumáticas, certo? Né? Uma coisa é o paciente obsessivo, por exemplo, com toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, conflituado com a culpa por pensar que ele pode ter raiva, né, e que com essa raiva ele poderia agredir alguém. Mas ele jamais faria isso, é algo que surge, né, porque ele percebe que existe a raiva,
né? Só que ele também percebe que ele não pode agir conforme essa raiva. Se ele atuar a raiva, ele vai se sentir extremamente culpado, né? Isso é um funcionamento de conflito, né? Bem neurótico. Agora é diferente, por exemplo, então, no paciente borderline, né, no próprio estresse pós-traumático, certas depressões traumáticas, certo? Onde existem os traumas, né, coisas que ficam ali. E o trauma, ele pode influenciar em vários níveis de personalidades, tá? Desde as psicóticas até também personalidades mais neuróticas, assim, tá? Ele pode ser a raiz, por exemplo, de uma psicose, certo? E um funcionamento psicótico surgindo como uma tentativa de dar conta do traumático. Também, então, assim, ó, como intervenção, como técnica de trabalho, é importante sempre ter essa ideia dentro da psicanálise, das terapias de orientação analítica, né, que sempre existe a visão sobre os conflitos nucleares, que são o passado, né, representado principalmente pelos pais e cuidadores, o conflito atual, que é o que acontece no campo interrelacional, e existe a transferência. Essa triangulação, ela está lá, ela sempre opera, né, e as intervenções, elas se utilizam muito do foco nessa dinâmica para, então, nortear o trabalho terapêutico. Como intervenções, então, aqui, se pensa o seguinte, ó, que a psicoterapia psicodinâmica, ela utiliza um leque de ferramentas que, por um lado, elas aumentam o insight e, por um outro, elas vão causar um reforço das defesas. Então, uma terapia mais analítica mesmo, uma terapia breve, né, focal, as terapias que se voltam, têm o objetivo de obter insight mesmo, é o que a gente chama do polo expressivo, e a gente pode encontrar em alguns textos como indicação, indicação terapia expressiva. O que é terapia expressiva? É a psicoterapia de orientação analítica propriamente dita, tá? Em que se presta ao insight. Então, as técnicas, as ferramentas que a gente utiliza são principalmente a interpretação, confrontação, observação, clarificação. Agora, por outro lado, quando o objetivo ele é mais de apoio, de suporte emocional, que é encontrado principalmente na psicoterapia de apoio, chamada assim, terapia de apoio, intervenções em crises, elas vão utilizar técnicas que incluem a sugestão tu vai sugerir para o paciente, né, coisas para ele pensar, para ele fazer e tal, tu vai induzir, às vezes manipular esse indivíduo, o conteúdo mental trazido por ele, mas de uma forma mais ativa, né? Isso não se faz, em geral, numa terapia expressiva, mas uma terapia de apoio, às vezes é necessário que se faça. Depois eu vou falar por quê e quais as indicações disso. Outra coisa, psicoeducação, abreação, né, ou catarse, e a validação empática. São, então, ferramentas que se utiliza principalmente na terapia de apoio. Bom, nos textos, vocês podem encontrar, assim, terapia psicodinâmica, terapia de orientação analítica. Quando se fala terapia de orientação analítica, a priori se entende, então, o polo expressivo, se entendem as intervenções que são voltadas mais para o insight, mas nem sempre é isso que se quer dizer. E quando se fala psicoterapia psicodinâmica, em geral, não é somente o polo expressivo, tá? Às vezes é isso que quer dizer.
psicoterapia psicodinâmica como sinônimo de terapia de orientação analítica. Mas, às vezes, dependendo do texto, e na literatura em geral, né, na literatura, nos artigos e tal, não é isso, esse o conceito que se traz. Se traz a terapia psicodinâmica como um leque de intervenções que incluem o contínuo expressivo e de apoio. Então, inclui tudo isso aqui. O que se torna um tanto quanto complicado, porque são objetivos diferentes, são técnicas diferentes, né? E quando se testa a intervenção, então, fazer um ensaio clínico, alguma coisa, com uma terapia psicodinâmica, incluindo todas essas possibilidades, é claro que os resultados vão ser diferentes, porque as indicações dessas técnicas são muito diferentes, assim. Então, vamos ver quais são as indicações. Quando que tu vai utilizar essas técnicas de apoio, tu vai chegar até sugerir, então, o que o paciente tem que fazer, né? Quando o paciente, ele tem uma condição, em geral, grave, ele tem um déficit de ego, uma incapacidade de autonomia, ele é muito limitado, ou ele tem um transtorno psicótico persistente, que não melhora, né, ou pelo menos tem sintomas residuais que atrapalham, ou ele tem uma deficiência intelectual, certo? Ele tem um controle de impulso deficiente, de forma que fica difícil de tu confrontar esse paciente. Por isso que na avaliação, isso tudo a gente tem que ver na avaliação, né? Às vezes na avaliação, as primeiras sessões, a gente faz uma confrontação sutil, leve, até para ver como que o paciente reage. Porque se ele é impulsivo, ele não dá conta daquela confrontação, né? Ele pode, então, ter uma reação súbita, reagir muito mal àquilo ali. Então, nas indicações de terapia de apoio, né, dificuldade para experimentar afetos, controlar os afetos, tem pouca capacidade de introspecção, de verbalizar pensamentos, tem problemas físicos, crônicos, incapacitantes, ou seja, doenças clínicas graves, incapacitantes, né? E, às vezes, se utiliza essas técnicas, mesmo num paciente que é um paciente que não tem um transtorno de personalidade ou algo mais grave assim, mas que está passando por uma crise grave e naquele momento ele funciona, ele regride e funciona bem diferente do que era o seu funcionamento normal antes, né? Ele perde a sua capacidade de autonomia naquele momento e então a gente precisa guiar muito mais, tá? Da psicoterapia breve, quais as indicações? Já é bem diferente da terapia de apoio, né? Aqui, como é uma terapia intensa, voltada para o insight, né, onde se utiliza ao máximo assim as sessões, o conteúdo, mas de uma forma bastante focal, se combinam os objetivos no início do tratamento. Então, até a terapia breve precisa ter um foco, por isso breve ou focal. O paciente ele vai para resolver uma questão, tá? Ou pelo menos se elege uma questão mais importante para se resolver dentro de um determinado período. Bom, então são pacientes, assim, relativamente saudáveis, né, que têm boas relações interpessoais, têm bom suporte, têm defesas maduras, certo? E, momentaneamente, passam por uma crise vital, uma situação complicada, mas que eles ainda mantêm essa capacidade de organização do ego para dar conta de intervenções voltadas para o insight. Indicações da terapia de orientação analítica, então, e da psicanálise, que são semelhantes, tá? Semelhantes, mas aprofundando, existem diferenças. Bom, quando se indica, né, o paciente ele tem que, em geral, ter problemas suficientes para valer a pena, né, todo esse investimento de tempo, de dinheiro, né, e além de tolerar que esse resultado ele vem, mas demora mais tempo do que intervenções mais focais, né? Então ele tem que ter problemas suficientes para isso. Então são problemas difusos em geral, certo?
que, falando assim, são encontrados bastante em transtornos de personalidade, ou quando a pessoa tem traços de personalidade que são problemáticos, certo? Mas, claro, é um transtorno leve a moderado, não estamos falando de transtornos graves de personalidade, certo? Muito graves e tal. Quando existem atrasos no desenvolvimento, né, e particularmente quando existe bastante conflito interno, certo? Conflitos edípicos, né, problemas interpessoais, essas são indicações, assim. Bom, ele tem que ter problemas suficientes para valer a pena fazer o tratamento, mas ao mesmo tempo ele não pode ser grave o suficiente para contraindicar o tratamento, tá? Contraindicações, né, então, dessas modalidades, né? Transtornos psicóticos, né? Perversões aqui, a perversões quando existe algo, eu me refiro aqui a transtornos parafílicos, particularmente, né? Mas, claro, quando existe atuação, quando existem traços psicopáticos no meio, porque, na verdade, tratamento de transtornos parafílicos, voyeurismo, a própria pedofilia, quando a pessoa não faz, não tem a atuação, ela percebe, ela não é um indivíduo que tem essa maldade, assim, ele tem, tu vê que ele tem uma doença, um problema que ele não quer realizar tais atos, ou tem muito sofrimento relacionado, né, tipo, fetichismo, etc., coisas assim, seria justamente esse o tratamento indicado, tá? A questão, então, principal que vai contraindicar é a psicopatia, a atuação dessas perversões. Questões de abuso de substâncias, também é a mesma coisa, isso é relativo, assim, porque quando a pessoa utiliza drogas pesadas, tem é um caso de dependência química mesmo, aí fica contraindicado, porque até o processo terapêutico fica invalidado, assim, né? A pessoa não tem condições cognitivas, emocionais para conseguir ter benefício das intervenções, então fica prejudicado, tá? Mas se há um transtorno mais leve, talvez, né, dependendo da personalidade, do funcionamento, pode ser indicado. E mesmo para pacientes, hoje em dia se fala isso, né? Mesmo para pacientes dependentes químicos, da onde surge a dependência química, né? Ela tem problemas comportamentais, mas muitas vezes são secundários a outras coisas, depressão, transtorno de personalidade e tal. Então, para certos pacientes, pode ser indicado sim, mas depois de pelo menos 6 meses que a pessoa está abstêmia, né, conseguiu parar de utilizar a substância, e aí pode ser feito um tratamento mais focado para o insight, assim. Contraindicação também, transtornos de personalidade graves, aqui inclui dificuldades cognitivas e, particularmente, quando é muito grave o transtorno de personalidade, vai ter muita dificuldade interpessoal. Então, a pessoa pode não se engajar no tratamento e qualquer prejuízo ao vínculo, qualquer dificuldade de vinculação prejudica qualquer modalidade de psicoterapia, não só aqui. Psicopatia, então, não vai ter benefício, déficit intelectual, tá? Não, são contraindicações, tá? Mas transtornos ansiosos, transtorno do pânico, fobias específicas, fobia social, o toque mesmo, né, transtorno de ansiedade generalizada, aqui não são contraindicações relativas. A questão é que se tem que situar isso dentro de um tratamento. Qual é o ponto aqui? O ponto é que as evidências apontam que a pessoa tem mais benefício com terapia cognitivo-comportamental. Mas, às vezes, a pessoa ou não quer fazer a terapia cognitivo-comportamental, pois no caso do TEPT, né? Primeira linha é terapia cognitivo-comportamental. Mas, às vezes, a pessoa não quer, ou porque não tolera, ou às vezes não existe o terapeuta, né, para fazer isso na cidade onde se está, enfim. Então existem certas condições na prática que acaba que tu vai se utilizar mesmo de técnicas de orientação analítica para tratar esse tipo de transtorno, mas dificilmente daí, nesses casos, vai ser um tratamento só psicoterápico, né? Provavelmente tu vai acabar utilizando terapia e medicação.
Agora, então, vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Bom, TCC, né, se fala assim, engloba uma série de intervenções que vem primeiramente do behaviorismo, né, toda uma teoria comportamental. Então, a terapia comportamental, que surge primeiro na primeira metade do século passado, e depois surge a terapia cognitiva com Aaron Beck, e quando se fala TCC, em geral se fala de uma combinação de técnicas cognitivas e comportamentais, né, de maneiras variadas, dependendo do transtorno, etc. Existem formas de terapia de grupo, pessoas que fazem TCC e trabalham com grupos, com famílias, tá? E existem mais contemporaneamente também modificações na técnica, né, e outros processos que estão inclusos dentro da TCC de uma maneira geral, mas ganham outros nomes, particularmente terapia dialética comportamental, indicada para pacientes borderline graves, né, com risco de suicídio, a terapia de esquema, que é focada mais para situações, inclusive, né, mas se amplia a possibilidade de intervenções para transtornos da personalidade. Tem surgido também as terapias baseadas em mindfulness, né? Mindfulness é mais validado para prevenção e promoção da saúde mental, mas bem recentemente tem se falado sobre isso, né? Está se estudando questões de eficácia do mindfulness para tratamentos. E tem outras modalidades aqui que podem surgir também. Bom, quanto à teoria comportamental, primeiro surge lá do Pavlov, né, com a teoria do condicionamento clássico, onde os estímulos, um estímulo neutro, quando ele é oferecido na presença de um outro estímulo, né, ele passa a ser condicionado, né? Então, existe um condicionamento, tá? O exemplo, por exemplo, do cão que saliva quando é apresentada a comida para ele e, ao mesmo tempo, se toca uma sineta. A sineta é um estímulo neutro, que não comunica nada, mas ela é apresentada junto com a comida, certo? Então, o cão sempre vai salivar frente a o cheirinho da comida e tal, né? E depois de várias vezes feito isso, quando se apresenta só a sineta, toca a sineta, o cão começa a salivar mesmo quando não tem a comida. Tá? Isso é a teoria, então, do condicionamento clássico. Bom, o Skinner evoluiu essa teoria do condicionamento clássico, certo? Que foi um grande behaviorista aqui, do behaviorismo mais radical, e ele acrescenta, então, evolui com uma teoria do condicionamento operante, onde existe a ideia do reforço positivo, reforço negativo, punição, né, que é quando vai existir um reforço, né, um aumento do comportamento prévio, que é no caso do reforço positivo, por aprendizagem. No caso, quando um cão, por exemplo, está aprendendo, está sendo adestrado, né, ele dá a pata e tu dá um biscoito, né, o estímulo que tu deu, gratificante, ele vem depois de que o cão deu a pata. Isso é diferente no condicionamento clássico. O condicionamento clássico se apresentam estímulos ao mesmo tempo. No operante se dá, então, né, o estímulo depois que houve uma ação. E aí, quando a intervenção que tu fez, né, vai aumentar a possibilidade do comportamento anterior, ou seja, ele vai dar mais vezes a pata esperando que tu dê uma comida, isso se chama reforço positivo, né? E, por outro lado, né, se o que se faz, né, causa a redução deste comportamento prévio, se chama reforço negativo. Bom, isso é melhor explorado, então, em conteúdo mais específico, né, mas comentando, assim, que surge dessas ideias comportamentais, da modelagem do comportamento, as intervenções são muito mais no ambiente, são muito mais no comportamento, né, claro, já está no próprio nome, assim. E depois tem o Albert Bandura, que segue essa linha, porque
a gente estuda essa parte comportamental dentro das teorias da aprendizagem, certo? São maneiras de aquisição de comportamentos. Então, por isso, teorias da aprendizagem que têm influência bastante, inclusive, na educação. O Albert Bandura, ele é mais contemporâneo, né? Ele tem uma visão de uma aprendizagem social, que não é só pelo comportamento, existe um processo cognitivo também nessa aprendizagem, certo? De forma que o comportamento ele vai ser modulado conforme os estímulos sociais também. Ele foi um cara que mostrou, por exemplo, que lá nos anos 60, que as crianças poderiam ter comportamentos agressivos em função do que elas estavam vendo na televisão. Recém estava surgindo a televisão naquela época, né, e mostrando que certos programas podem ser inadequados para as crianças, né, mostrou isso com experimentos, enfim, né, então isso para dizer que pode existir essa aprendizagem pela observação, não somente pelo condicionamento, pelo estímulo direto, mas de uma criança ao observar outra ou um adulto, né, pode passar a imitar esse comportamento, tá, e modular o seu comportamento. Bom, dentro da terapia comportamental, então, né, existem esses princípios teóricos, certo? E as técnicas de atuação, então, vão utilizar os conceitos de habituação e extinção. A habituação quer dizer que a pessoa se habitua. Isso é um mecanismo homeostático que vem desde protozoários, assim, né? Por exemplo, o paciente tem um ataque de pânico dentro do shopping, né? Ele teme, né, aquele ataque fica muito ruim e vai sair daquela situação. Mas se ele ficar lá, ele não vai ficar todo o tempo em pânico. O pânico vai diminuir, diminuir. Vai passar um tempo e ele vai acabar voltando ao seu basal. Isso é habituação, tá? Não fica naquele estado, a menos que exista reforço para isso. E a extinção, né, que é a extinção do condicionamento. Esses condicionamentos, eles são aprendidos e pode existir um descondicionamento, tá? Isso se inclui também técnicas de relaxamento muscular progressivo, treino de respiração, biofeedback, neurofeedback, são técnicas, né, então, de terapia comportamental. Quem trabalha só com isso, né, trabalha dentro da perspectiva do Skinner, né, trabalha com análise comportamental. Contraindicações, indicações, né, transtornos de ansiedade em geral, TEPT, tá, transtornos alimentares, disfunções sexuais, transtorno de uso de substâncias, são todas indicações de técnicas comportamentais. E contraindicações, pessoas com ansiedade intensa, às vezes pela própria personalidade, porque, enfim, para se normalizar, para existir a extinção, né, a habituação e tal, a pessoa ela vai precisar tolerar a ansiedade, né. Então, a terapia de exposição, que é bem comportamental, né, ela envolve um aumento da ansiedade do paciente durante a terapia. Tem pessoas que não toleram, que não aguentam, tá? Então, é aquela coisa, nos ensaios clínicos ali de TET, por exemplo, né, terapia de exposição, exposição prolongada, é a técnica de primeira linha com mais nível de eficácia. Só que nos ensaios clínicos, mais de 50% das pessoas desistem, porque elas não conseguem fazer. Então, existe um nível, um grau muito alto de abstenção ao tratamento, ou seja, funciona, a gente sabe que funciona, mas não é para todo mundo. De 2 pessoas com TEPT, uma não tolera. Então, na prática, né, ela não é para todos, tá? Contraindicações, né, transtorno de personalidade antissocial e falta de motivação são contraindicações gerais. Indo já para os finalmente, falando da terapia cognitiva, melhor dizendo, né, ela surge com Aaron Beck, lá nos anos 60, aquele período lá, né, onde o Oriente invadiu o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, época dos hippies, da meditação transcendental, né,
foi o Aaron Beck que percebeu, estudando depressão, né, que existia uma visão distorcida no paciente depressivo de si mesmo, dos outros e do mundo, certo? Então, esse indivíduo ele tem crenças distorcidas, pensamentos distorcidos que influenciam na maneira como ele percebe as coisas. Muito dessa teoria cognitiva, eu fiz essa introdução, porque ela surge porque ela tem elementos que vêm de muito antigamente, assim, tem elementos que vêm dos filósofos gregos, por exemplo, certo? E tem elementos também orientais aqui. Isso de colocar, né, a visão distorcida de si mesmo, dos outros, do mundo, né? Os taoístas, por exemplo, budistas, têm esse tipo de percepção dentro da filosofia deles, certo? Bom, existe um modelo cognitivo clássico, que é o modelo do Beck, certo? Que ele diz que existe uma crença central, por exemplo, num paciente deprimido, né? Uma crença central enraizada, que ele tem um pensamento lá que ele é incompetente, por exemplo. E dessa crença surgem várias intermediárias, né? Então, pensamentos que vão se multiplicando, né, de uma maneira arboriforme, assim. E aí existe uma situação, na realidade, né? Por exemplo, ele vai para uma aula e na aula, então, tá difícil a aula e tal, né? Não está entendendo muito. E aí, a partir daquelas crenças que ele tem, vão surgindo pensamentos automáticos, né? Que às vezes são intrusivos. Ficam aparecendo na cabeça dele pensamentos. As crenças nem sempre são conscientes. A crença central, particularmente, ela fica mais oculta do paciente, mas ele vai ter os pensamentos automáticos. E às vezes é difícil fazer ele perceber esses pensamentos automáticos, mas faz parte do processo da terapia fazer com que ele tenha consciência sobre esses pensamentos, tá? Então aí vai surgindo, né, esses pensamentos e ele vai tendo reações, né, emocionais, fisiológicas e comportamentais. Então, percebam que o modelo cognitivo, ele parte da ideia de que são as crenças que estão na raiz do comportamento, de uma maneira bem diferente lá da ideia psicanalítica, porque ali se parte dos elementos inconscientes não verbais, não chegam a ser crenças, né? É dentro do processo primário, são emoções que dariam origem aos comportamentos. O pensamento ele viria depois. Então, só fazendo um contraponto. Existem inúmeras distorções cognitivas, então, que são descritas dentro dessas abordagens, certo? E são, então, maneiras que o paciente tem de pensar que são completamente enviesadas, influenciam na percepção e no retorno que ele, na interpretação que ele faz da realidade, no retorno que ele tem dos outros, das relações e tal. Em função do tempo, eu vou dar uma apressada aqui, né? Queria mencionar algumas indicações clássicas da terapia cognitiva. Aqui eu estou me referindo às técnicas cognitivas, né? Depressão, particularmente, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos alimentares, somatoformes podem ter benefício, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, existe mesmo dentro da TCC a possibilidade de fazer intervenções mais cognitivas com aquele paciente que não tolera a exposição prolongada, tá? Terapia de processo cognitivo também está dentro da primeira linha ali de tratamento do TEPT, embora se tenha benefício mais claro da exposição prolongada, tá? E outras indicações. Contraindicações, cognitivas no aprendizado, na reflexão, certo? O paciente, a terapia cognitiva, ela vai fazer com que a pessoa pense, certo? Que ela reflita. Vai existir o questionamento socrático, tu vai questionar o paciente, e a ideia toda, apesar de que se ensina um modelo cognitivo dentro da terapia, se faz psicoeducação, mas a ideia toda é que, de uma forma daí muito semelhante à terapia de orientação analítica, o terapeuta tem um papel de ajudar com que o paciente se dê conta, que ele perceba os processos que estão acontecendo.
Então, ele não vai chegar e dizer e explicar simplesmente o que está acontecendo nas cognições dele, que se sabe, isso é clássico, assim, que não tem muito resultado. Tem que ajudar o paciente, tá, a reconhecer os seus problemas e conseguir, então, ter um insight. O objetivo é o insight aqui, tá? Então, contraindicações para isso são situações que afetem essas capacidades cognitivas, e, claro, ausência de motivação, dificuldade para criar vínculos são problemas gerais. Outras abordagens, só para finalizar a aula, que não foi falado, existe o psicodrama, que tem seus benefícios, tá? Inclui técnicas de teatro no tratamento, tem uma fundamentação psicanalítica, mas utiliza como técnica, né, a teatralidade, a dramatização, a encenação de papéis dentro da terapia. Existem as terapias de base humanista, várias, a psicanálise humanista, né, a terapia de Carl Rogers, que é a terapia centrada na pessoa, tem a do Jung, né, que é a análise, chamada terapia analítica, não psicanalítica, né, analítica do Jung, tá? Existem várias outras também. As terapias humanistas, elas são psicodinâmicas, de uma certa forma, assim, entendem que existe um inconsciente, um processo dinâmico na mente do indivíduo, tá? A terapia sistêmica, como eu falei, age com sistemas, são grupos de pessoas, tem fundamentações dentro de várias linhas, né, particularmente teoria dos sistemas, a psicanálise e outras. E também tem a terapia interpessoal, que surgiu particularmente para o tratamento da depressão, e tem eficácia para isso, tá? Que vale a pena fazer algum curso, pode ser feito em curso mais breve e tal. Ela também tem fundamentações psicodinâmicas aqui, psicanalíticas, mas ela não se baseia somente nisso, tá? Tem um foco no interpessoal, como está no nome, né? Nas relações desse indivíduo. E, concluindo, então, qual a melhor técnica de terapia? Bom, não existe resposta para essa pergunta, assim. Tudo depende do paciente. Na prática, a terapia ela é indicada para a pessoa, e ela não é necessariamente indicada para um transtorno, porque vocês sabem, né? Se faz um ensaio clínico testando, por exemplo, fobia social, né? Uma técnica lá para fobia social. Ok, mas na prática clínica, existem pacientes com fobia social que são alcoolistas, existem fobia social que o paciente é narcisista, ou que o paciente é depressivo, ou que tem outras coisas. Então, assim, ó, na prática clínica, cada pessoa é uma pessoa, precisa ser visto dentro das qualidades, do nível de funcionamento, da maturidade, né, o que seria o mais indicado aqui para esse paciente, tá? Então, tem que também ter o ponto de vista do que é possível e o que o paciente é possível na prática, assim, né? Se tem um terapeuta e tudo mais, né? E o que o paciente tolera, né? O que ele consegue fazer naquele momento da vida, tá? Então, isso vai ser visto na avaliação, tá? Não tem uma resposta única para isso. Cada caso vai ser um caso. A avaliação, a indicação é pro indivíduo e não pro transtorno. Existem novas formas de terapia que têm surgindo aí, né, nos últimos anos, certo? Então, eu falei algumas aqui, e é importante ter a ideia de que todas as terapias têm limitações, cada uma tem as suas limitações próprias, certo? E tem limitações que são limitações do tratamento mesmo, tá? Então, para a gente não julgar, às vezes, um paciente faz certo tratamento há anos e tal, e não melhora, coisa. Bom, tem situações que não melhoram mesmo, mas ainda assim é melhor que o paciente esteja em terapia, ou menos pior que ele esteja em terapia, do que não estar em terapia, porque às vezes o funcionamento fica muito mais prejudicado se ele não está fazendo qualquer modalidade de terapia. Às vezes ele, né, o terapeuta pode ser de TCC, analítico,
pode ser junguiano, etc., mas, na verdade, o que acontece ali é mais uma terapia que tem um sentido de apoio, de suporte para o paciente, né? O paciente, às vezes, não está nem aí para as intervenções específicas, nem lembra direito das intervenções específicas do terapeuta, tá? É mais o terapeuta que se preocupa com isso, só que ele tem benefício ao ir toda semana e ver o terapeuta, tá? Ele sente um conforto emocional, segurança e tal, e é o que ele consegue. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, certo? Isso se tem muito no hospital universitário, na verdade, tem em qualquer serviço que trabalhe com pacientes crônicos, inclusive consultório particular, certo? No consultório não é muito diferente, às vezes tem aqueles pacientes que evoluem rapidamente, né, dentro de uma perspectiva que nos gratifica, mas existem aqueles pacientes que a gente mantém mesmo uma terapia de apoio, né, que vai durar bastante tempo, que tu sabe, que daqui a pouco, quando tu entra em férias, fica, ou por um motivo ou outro, fica 2 meses fora, acabou que o paciente internou, entendeu? Então, é a terapia que mantém o paciente num nível de funcionamento. Então, você tem que ter essa ideia, né, que nenhuma técnica é perfeita, assim como isso faz parte da medicina em geral, e a gente tem que saber tolerar e compreender as limitações dos tratamentos. Então, essa aula fica por aqui.